Olá, bom dia, meus queridos, tudo bem? Os queridos adolescentes, espero que vocês estejam bem, que tudo esteja bem aí com a família de vocês, que vocês estejam seguros, né? E nós estamos aqui para mais uma aula da nossa EBD, né? Então eu gostaria de fazer uma oração nesse momento para nós começarmos a nossa aula. E é muito bom estar aqui, é muito bom poder estar pregando a palavra de Deus, ensinando para vocês a palavra de Deus, né? E eu vou fazer uma oração para que a gente comece e o entendimento da palavra venha aos nossos corações, tá bom? Senhor nosso Deus, querido Pai, obrigado a Deus por mais um dia de vida, obrigado por mais uma oportunidade de trazer a tua palavra. Meu Senhor, esteja trabalhando no meu coração, trabalhando no coração de cada um que está assistindo. Meu Senhor, esteja trazendo entendimento à tua palavra, fazendo com que ela seja clara, meu Senhor, e vá de encontro ao teu propósito no coração de cada um, meu Senhor, e que possamos, ao final dessa aula, ó Deus, estar mais confortados, com mais entendimento, ó Deus, e mais entusiasmados, ó Deus, com o aprendizado da tua palavra. Eu te peço perdão pelos nossos pecados, esteja me abençoando, me usando e abençoando cada um também que assistir a este vídeo. É o que eu te peço e te agradeço em nome e por amor de Jesus. Amém. Bom, meus queridos, a nossa lição de hoje, ela se chama Os Mistérios do Reino, né? É a lição número 6, né? E o título dela é Senta que lá vem parábola, né? E a nossa classe Palavra da Vida, né? Que está estudando essa lição da nossa revista do Território Team, né? No nosso segundo trimestre. Então, os mistérios do reino. Nós temos estudado o reino de Deus, né? Nós temos estudado a manifestação de Jesus Cristo, dos fatos que aconteceram desde a criação, né? Depois da ressurreição de Jesus Cristo, a crucificação, nós temos visto a manifestação do reino no nosso meio, né? E nós temos visto que muitos desses fatos, muitos desses fatores, né? Eles aconteceram em diferentes épocas, mas eles aconteceram para que Deus cumprisse o propósito dele de manifestar o seu reino, né? E para que nós pudéssemos também ser usados, né? E viver nesse reino da melhor forma que a gente pode, né? Como cristãos mais maduros, como cristãos que estão buscando, né? Evoluir, se aprimorar, né, para que a gente possa chegar o mais próximo possível, né, dentro das nossas limitações, daquilo que é o reino completo de Deus e perfeito que é a eternidade, né? Então, hoje, né, nós temos a instrução básica, nosso texto básico hoje ele está lá em Mateus 13, nos versículos de 10 até o versículo 15, e tem também um outro texto em Marcos que eu vou ler para a gente. Então, está aqui no nosso vídeo a explicação da parábola. Então se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: Por que lhes falas por parábolas? Ao que respondeu: Porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é isso concedido. Pois ao que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendem. De sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Porque o coração deste povo está endurecido, de mau grado, ouviram com os ouvidos e fecharam os olhos, para não suceder que vejam com os olhos, ouçam com os ouvidos, entendam com o coração, se convertam e sejam por mim curados. Né? Esse é o primeiro versículo, né? Então esse versículo ele acontece logo após, né, Jesus ter contado a parábola do semeador, né, para os seus discípulos,
né? E nem todos, né? Nem os próprios discípulos não haviam entendido, né? Eram situações onde alguns discípulos eles não entendiam. Por quê? Porque quando nós vamos estudar hoje na nossa lição, muitas coisas seriam entendidas depois da ressurreição de Jesus, né? E o entendimento viria mais para frente. Nós vamos ver isso também no dia de Pentecostes, na descida do Espírito Santo e capacitação dos discípulos. Nosso próximo versículo, né, ele está lá em Marcos 4, 21 ao 25, né? E é a parábola, é a parábola da candeia. Também lhe disse: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama? Não vem antes para ser colocada no velador? Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também, e ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará, e ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Jesus, ele tinha um objetivo, né, com as parábolas. Ele usava as parábolas que são histórias, algumas delas aconteceram, outras não aconteceram, né? Mas o objetivo básico, meus queridos, era que histórias que as pessoas pudessem ser uma linguagem compreensível, né, que podiam ser entendidos por qualquer um que vivesse naquela época e também nos dias atuais. Então era muito comum as pessoas contarem histórias. Hoje a gente não escuta tanto isso, né? A gente está assim cada vez mais buscando coisas tão complexas, né, coisas tão virtuais, né, que a gente acaba não tendo mais esse costume de contar histórias e contar coisas que, né, da nossa vida, ou fatos para tentar encorajar alguém, ou simplesmente para entreter alguém. Então, naquela época, Jesus tinha o objetivo de usar histórias que aconteceram e não aconteceram, mas para que fosse compreensível, para que todo mundo pudesse entender, né, e também para que nos dias atuais nós pudéssemos entender, né? Então, Jesus ele tinha esse objetivo, né? Então, né, qual que era o outro objetivo de Jesus? Ele tinha dois objetivos quando, né, a gente falava sobre a parábola em si, quanto ao entendimento ou não da parábola. É interessante que a gente saiba, né, que as parábolas, a vida de Jesus, ela veio à Terra e ela tinha o objetivo de alcançar de diferentes maneiras, né? Aqueles que seguiam a Jesus, aqueles que o apoiavam, que não apoiavam, aqueles que tinham seu coração muito duro. Então eram dois objetivos, né? Esses dois objetivos eram: o primeiro era manter a ignorância daquelas pessoas que não criam nele, né? Ou seja, ocultar a verdade das pessoas que tinham um coração duro, né? Um coração que não queria escutar. Então, Jesus realmente não tinha essa intenção, né? De que, né, as pessoas, né, aqueles que eram os mais ignorantes de coração duro, entendessem. Por quê, meus queridos? É importante a gente saber que a palavra de Jesus, ela vai de encontro com o propósito dele, né? Jesus alcança aquele que ele tem no seu propósito, tem no seu plano e no momento certo. Então, haviam pessoas naquela época que não iam entender mesmo a mensagem, né? Eram pessoas de coração muito duro, coração muito ruim, né? Então a palavra não ia chegar. As pessoas não iam entender aquilo porque ou não era o momento, ou eram pessoas que realmente não faziam parte do propósito de Jesus, né, para que entendessem aquilo. Então eram pessoas de coração endurecido. Então o objetivo era manter realmente essa ignorância das pessoas, né? E também, né, para essas pessoas, as parábolas acabavam sendo como uma história muito confusa, né, né, às vezes sem sentido, até para os próprios discípulos que não tinham o objetivo, talvez naquele momento, né, o propósito de Jesus não era naquele momento que eles entendessem, né, então eles também sentiam que era um pouco confuso. E o segundo objetivo, né, de Jesus era revelar aos seus discípulos as verdadeiras respostas sobre o reino de Deus que já havia chegado e Jesus era o seu reino. Esse é o grande
Esse é o grande, essa é a grande maravilha do reino de Deus. O rei desse reino chegou, era Jesus. Então, esse era o objetivo. Jesus veio, ele ensinava por parábolas, ele ensinava com as histórias, ele ensinava com a sua vida, fazendo milagres para alcançar e para dar esperança e cumprir o seu propósito na vida daqueles, mas baseado no propósito dele, naqueles que ele já tinha previamente planejado, ou seja, não foi uma surpresa, né? Não veio, né? O plano não foi assim um acidente que aconteceu, né? Então Jesus ele tinha o objetivo de alcançar as pessoas, né? E aí falando um pouco de Mateus 13, 13 do 10 até o 15, tem alguns trechos para a gente destacar, né? Então, se aproximaram os discípulos e lhe perguntaram: por que lhes fala sobre parábolas? Né? Então, os discípulos mesmo chegaram a Jesus para questionar. E Jesus respondeu: porque a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino dos céus, mas àqueles não lhes é e não lhes é isso concedido. Então, aqui é a primeira resposta de Jesus. Ele não tinha o objetivo de revelar os mistérios do reino de Deus para todos, né? Principalmente para aqueles de coração mais endurecido, né? E aí, lá na frente, no versículo 13 também, ele fala: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo, não veem, e ouvindo, não ouvem, nem entendem, de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. E aí lá embaixo ele está dizendo, olha, ele faz uma referência à profecia: ouvireis com os ouvidos e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos e de nenhum modo percebereis, porque o coração deste povo está endurecido. Então, gente, as pessoas não entenderiam, né? Aqueles que estavam com o coração endurecido realmente não entenderiam. Não era o objetivo de Jesus naquele momento. Então, nesse primeiro tópico nosso, é importante que a gente saiba que as parábolas de Jesus tinham um objetivo, né? Jesus tinha o objetivo de revelar o reino, os mistérios do reino para o seu povo, para aqueles que Jesus já havia planejado, já havia preparado o coração, porque Jesus, ele é Deus, Jesus, ele governa sobre as nossas vidas. Ele se fez carne, ele começou a obra e ele veio, ele deu um privilégio para aquele povo de escutar diretamente dele, né, explicar as parábolas, mas nada disso foi uma surpresa. Jesus veio, viveu, ensinou o seu povo, né, e morreu na cruz do Calvário, mas ele usou de coisas didáticas, porque é assim que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é simples. A palavra de Deus, para aqueles que não têm o coração endurecido, e nós, cristãos, não podemos ter o nosso coração endurecido. Nós precisamos acreditar que a palavra de Deus, ela é verdadeira, né? E as parábolas nos ensinam, como a palavra de Deus inteira nos ensinam, e é a revelação de nosso Senhor Deus para todos nós. Então, nós precisamos entender isso, que esse era o objetivo do ensino por meio de parábolas, né? E aí o nosso segundo, né, tópico, né, o mistério, né, revelado, né? Depois que a gente já entendeu por que Jesus ele usava parábolas, né? E aí ele Marcos 4, 21 a 25, né, ele fala de novo da parábola da candeia. Aí diz: também lhes disse: vem porventura a candeia, né? A candeia basicamente é uma lâmpada, que ela é formada por um recipiente que tem um pavio, né? E ele é cheio de óleo, né? A gente já deve ter usado, a gente já usou em acampamentos, em eventos, como se fosse essa candeia, né? Você enche ela com óleo e ele vai queimando, né? Para iluminar. Então é uma lanterna, né? Uma lâmpada. E ele fala: vem porventura a candeia para ser posta debaixo do alqueire ou da cama, ou seja, para ser escondida, né? Ela é né, é para ser, o alqueire ali era um recipiente para guardar as coisas, né? Como, né, você guardava cereais, guardava muita coisa. Então, a candeia vem, né, para ser colocada dentro desse pote ou embaixo da cama escondida. E aí ele continua: não vem, ela não vem antes para ser colocada no velador, que é onde ela tem que estar, né? Então, ou seja, o objetivo dessa lanterna não é iluminar, né? Não é trazer a visão, não é tirar o escuro, tirar a escuridão, não é esse o objetivo. Quando a gente tem uma queda de energia, a gente fica no escuro, né? A gente liga uma lanterna ou uma vela para quê? Para trazer a luz. E o objetivo dessa lanterna é para
ser colocada ali, escondida, para que ela não traga a luz. Esse é o questionamento, a explicação da parábola. Pois nada está oculto, senão para ser manifesto, e nada se faz escondido, senão para ser revelado. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça. Então lhes disse: atentai no que ouvis. Com a medida com que tiverdes medido, vos medirão também. E ainda se vos acrescentará. Pois ao que tem, se lhe dará. E ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Né? Então, Jesus, com essa parábola, ele ensinou que durante o seu ministério, as coisas que ele veio realizar estavam parcialmente cobertas. As coisas assim estavam, né, escondidas, algumas coisas misteriosas, né, reveladas, e elas estavam parcialmente cobertas, e por isso Jesus ensinava por essas parábolas. Né? Muitas verdades acerca dele, né, da sua obra, do seu reino, né, permaneciam escondidas, mas em breve seriam reveladas. Né? Jesus fala que, pois nada está oculto, senão para ser manifesto. E nada se faz escondido, senão para ser revelado. Ou seja, as coisas, os mistérios do reino, as maravilhas do reino seriam reveladas, né, ali em breve. Né? Então, em breve elas seriam reveladas. A candeia, gente, não ficaria escondida por muito tempo. Né? E aí eu pergunto, né, a gente sabe, quando é que ela seria tirada totalmente, né? Essa candeia que estava escondida, que Jesus ele faz essa referência, olha, a candeia, ela, né, ela veio ali para ficar ali escondida, né? E aí Jesus explica isso, né? E lá em Lucas 24, versículo 44 ao 49, né? A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava que se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. E aí o 45 destacado. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as escrituras. Então é isso que Jesus quis dizer ali na outra, no outro versículo, né, em Marcos, né, falando da palavra, da parábola da candeia. É isso que Jesus está dizendo. Muitas das coisas só seriam reveladas depois do sacrifício de Jesus, depois da ressurreição. E Jesus está dizendo que tinha que se cumprir tudo que estava na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos, as profecias todas, isso tinha que se cumprir. Né? E aí, olha só, no 45, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras, porque é o tempo de Jesus. É assim nas nossas vidas. A palavra de Deus fala para a gente, e às vezes a gente não entende naquele momento, mas a palavra de Deus ela vai trabalhando no nosso coração e a gente às vezes tem que passar por algumas situações para que se faça sentido aquilo que a gente leu, aquilo que a gente estudou. Às vezes nós temos que passar por dificuldades para que faça sentido uma palavra ou outra, uma situação da nossa vida. Então, é assim na nossa vida. Né? Então, as verdades sobre o reino dos céus começaram a ser reveladas com a ressurreição de Jesus. Né? Aí no 46, né, e lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para remissão dos pecados a todas as nações, começando em Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Olha o 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. No versículo 49, né, ainda, né, as pessoas eles começaram a compreender as escrituras, mas Jesus, né, ele ainda deixa uma mensagem, porque as pessoas não entendiam ainda completamente as coisas. Elas não tinham esse discernimento. Então, até aquele momento, por mais que Jesus explicasse o significado das parábolas, né, eles ainda não tinham entendido completamente. Né? Então, apenas depois da ressurreição, eles foram capacitados a compreender todos os ensinamentos do Mestre, né? E aí foi então que eles entenderam que a morte de Jesus fazia parte do plano divino. Então, quando eles olharam, que eles viram a ressurreição de Jesus, viram tudo aquilo que aconteceu, aí sim eles refletiram e falaram: realmente, esse era o objetivo, né? Era por isso que precisou acontecer esse fator, esse fato e esse acontecimento.
né? Então eles entenderam que a morte de Jesus ele fazia parte do plano de salvação, e o significado das parábolas começaram a ficar, né, claros, né, para eles. E aí a história, gente, não parou aí, como a gente viu no versículo 49, Jesus, ele fala, né, ele ainda dá uma orientação para os seus discípulos, né, ele fala, eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai, permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder, né? E esse momento, gente, qual foi esse momento, né? Que ele fala que do alto sejais revestidos de poder, né? Jesus pede para que eles permaneçam na cidade, e isso aconteceu em Atos 2, de 1 a 4, né? Que foi a vinda do Espírito Santo, né? E o que aconteceu com esse momento, né? O Espírito de Deus passou a capacitar as pessoas que criam em Cristo a entender e a anunciar o Evangelho. Olha o que diz lá. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito de Deus passou a capacitar as pessoas que criam em Cristo a entender e anunciar o Evangelho, né? A alegria, gente, por compreender as maravilhas de Deus era tão grande que eles não podiam deixar de compartilhar. E é assim na nossa vida, né? Quando a gente tem uma intimidade com Deus, quando a gente busca a intimidade com Deus, estuda a palavra de Deus, a gente ora, a gente busca conhecimento, a gente está tentando nos aprimorar como cristãos, é assim, a gente começa a entender as coisas de tal maneira, as maravilhas de Deus, o plano de Deus para a nossa vida, a mensagem nos conforta tanto e nos encoraja, que nós não podemos ficar calados, nós precisamos pregar a palavra de Deus para as outras pessoas, porque nós temos o entendimento. Quando a gente está falando de alguma coisa que a gente não acredita, né, é difícil. Quem já percebeu? Se a gente falar alguma coisa que você não está tão convicto, né, você nem você mesmo tá convencido, né? Mas a palavra de Deus é diferente. Nós estamos convictos da transformação. Ela fala aos nossos corações. Ela cura feridas. Ela nos abençoa, ela nos tranquiliza, ela nos dá direção, nos dá entendimento. E quando a gente entende as maravilhas, nós temos que falar. É assim que aconteceu com os discípulos. Eles passaram a anunciar ao mundo todo o que Jesus Cristo já havia ensinado a eles de maneira particular, né? A chave desse mistério, né? A chave desse mistério, gente, é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus é uma das chaves para compreender os mistérios das Escrituras e do reino de Deus, né? Ele é uma dessas chaves, né? E quando a gente olha, né, lá em Marcos 4:23, né, Jesus costumava, né, ele sempre terminava as parábolas, né, costumava, né, frequentemente terminar suas parábolas dizendo isso, né? Quem tiver ouvidos para ouvir, que ouça. E aqui em Marcos 4:23 diz a mesma coisa. Se alguém tem ouvidos para ouvir, ouça, né? E o que é que Jesus queria dizer com isso, né? Quando a gente olha aqui, né, Mateus 13 do 10 ao 15, né? Olha o versículo 14, que é o versículo base da nossa lição. Diz assim: de sorte que neles se cumpra a profecia de Isaías. Ouvireis com os ouvidos, e de nenhum modo entendereis. Vereis com os olhos, e de nenhum modo percebereis. Não tem nada de errado, gente, aqui com o ouvido das pessoas. Não tem nada de errado com o ouvido das pessoas, não é nada físico que pode acontecer ou não. A segunda chave para compreender, gente, as palavras de Jesus está no relacionamento com Ele. Ou seja, o Espírito Santo nos capacita, né? É uma das chaves para o entendimento das parábolas, da palavra de Deus. O Espírito Santo nos traz esse entendimento, assim como ele trouxe lá no dia de Pentecostes, né? Jesus mandou o Espírito Santo para confortar, para dar orientação,
para dar esclarecimentos e esse entendimento da palavra. Só que, gente, tem uma outra chave que é o relacionamento com Jesus, né? Precisamos ter um relacionamento muito próximo com Jesus, de intimidade. Os discípulos, eles tiveram muito tempo juntos com Jesus, eles escutaram de Jesus, eles aprenderam diretamente deles, né? Jesus explicava o significado delas para os seus discípulos, e ali o Santo Espírito de Deus dava o entendimento para eles. Então, do mesmo modo que a compreensão sobre o reino de Deus deixou os discípulos animados e ousados para anunciar o evangelho, assim também nós devemos nos sentir para contar às pessoas que o reino de Deus está entre nós e que Jesus é o rei desse reino, né? Então é importante que a gente tenha esse relacionamento íntimo. Marcos 4,34 diz: e sem parábolas não lhes falava. Ou seja, Jesus sempre usava as parábolas. Tudo, porém, explicava em particular aos seus próprios discípulos. É esse relacionamento íntimo, particular, verdadeiro que nós devemos ter com Jesus. É isso, meus irmãos. Você, quando recebeu Jesus como seu Senhor e Salvador da sua vida, você foi transformado para ter uma vida de intimidade com Jesus. Não é para ter uma vida simplesmente, né, de ter uma referência. Jesus não é uma referência, ele não é simplesmente um ídolo seu, algum exemplo para você usar algumas vezes da vida, não. Jesus, você precisa ter relacionamento íntimo com Jesus, né? E ao exemplo do que os discípulos tinham, né, eles escutavam diretamente de Jesus, tinham esse relacionamento íntimo, Jesus explicava as parábolas para eles e o Espírito Santo dava o entendimento. Então, que você possa, meu querido, né, assim como Mateus, né, 5,16 diz: assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. Então, olha só que interessante. Jesus ensina pelas parábolas. As parábolas ensinam, né, elas são os mistérios do reino. O Espírito Santo dá orientação para o seu entendimento. As maravilhas que são reveladas pelo Espírito Santo e pelas parábolas e pelo ensinamento de Jesus, elas são tão grandes, são tão maravilhosas, que a gente não pode ficar quieto, a gente não pode ficar como aquela candeia lá escondida embaixo da cama ou guardada dentro de um cesto. Não, nós precisamos brilhar. Assim brilhe também a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que estás nos céus. Né? Então, que essa mensagem, né, ela fale ao seu coração e que ela seja uma orientação, né, para todos nós, para que a gente tenha um relacionamento íntimo com o nosso Deus, né? Que todos os dias das nossas vidas nós possamos buscar Deus intensamente, buscar a palavra de Deus, estudar a palavra de Deus, entender ela no detalhe. Nós abriremos, gente, trechos da palavra de Deus que às vezes nós não vamos entender naquele momento. Não vai vir naquela hora o entendimento, nós vamos precisar analisar o contexto, pegar referências, cruzar versículos do Antigo Testamento com o Novo Testamento, diferentes livros. Nós não vamos entender naquele momento, mas Deus tem um propósito para que você entenda no momento certo. Né? Então, para a gente concluir, as palavras elas ilustravam como o reino de Deus estava adentrando e crescendo em nosso mundo. Esse era o objetivo. Né? Jesus usava de uma forma muito didática, muito simples, assim como deve ser a nossa vida, muito simples, né? O estudo da Bíblia de maneira simples, né? Porque o entendimento vem através do Espírito Santo. Né? Eu pergunto, como que está o crescimento do reino em suas vidas? Né? O crescimento do reino de Jesus na vida de cada um. Né? Nós estamos manifestando, nós estamos brilhando, né, estamos manifestando esse brilho nosso na vida das outras pessoas. Nós simplesmente estamos vivendo aqui uma vida, né, terrena, né, sem sentido, né? E as parábolas, meus irmãos, elas revelam segredos do reino aos que com fé o recebem, mas elas ocultam as coisas daqueles que, por seu próprio coração endurecido, se recusam a ouvir a mensagem. Então, aqueles que têm o coração endurecido não vão entender mesmo.
nós devemos pregar o evangelho, sempre buscar, né, brilhar, pregar o evangelho, evangelizar as pessoas, nós precisamos fazer isso, mas a palavra de Deus, ela vai atingir o objetivo e o propósito de Deus, que é o autor das Escrituras, né? A chave para compreender as parábolas está na capacitação do Espírito que revela Jesus e as verdades sobre o seu reino para as pessoas que se relacionam com ele. Então, Jesus, ele tem um propósito, né? Ele quer um relacionamento íntimo com você, né? Então, você se revelando, você se relacionando com Jesus intimamente, você vai ter um entendimento, o Espírito Santo vai te esclarecer dúvidas que porventura você tenha, e você vai ter uma vida de intimidade. E essa vida de intimidade, de entendimento da palavra de Deus vai ser tão boa que você não vai ficar com isso para você, você vai pregar essas boas novas para todas as pessoas. Se elas vão entender ou não, é um propósito de Deus. É Deus quem vai agir, né, através do Espírito Santo, ele vai agir ou não na vida dessas pessoas. Então, que possamos ter esse entendimento nessa vida. Então, que Deus abençoe todos vocês, né? É uma lição que nos mostra realmente uma que nos mostra o significado das parábolas, nos mostra também que nós precisamos buscar a simplicidade das coisas, né? Buscamos sempre a simplicidade do entendimento, né? Precisamos ser humildes e não buscar entender a palavra de Deus aos nossos olhos. Nós precisamos ter muita humildade, muito temor no coração. Então, quando a gente pega a palavra de Deus, nós precisamos, né, pedir a Deus discernimento, entendimento, né, e falar: Senhor, revela para mim a tua vontade na tua palavra. Eu não quero entender nada aqui aos olhos do meu coração pecaminoso. O que eu quero é ter o entendimento verdadeiro. Que Deus abençoe todos vocês, né, que tenham um domingo excelente. Espero que essa aula tenha falado ao seu coração e que Deus assim te abençoe e te guarde. Um abraço.